Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Harmonia Cast. E hoje nós vamos falar sobre relações homoafetivas e a Lei Maria da Penha. Tudo bem, Brenda? E aí, gente, tudo bem? Esse tema a gente estava esperando bastante para falar sobre isso com vocês. A gente recebe muitas perguntas, né, sobre esse tema, sobre essa questão dos relacionamentos abusivos, né, homoafetivos, se a Lei Maria da Penha se aplica ou não, se tem alguma diferença, se ela se aplica, né, de forma integral, inteira, ou se é só uma parte, se tem que adaptar, né? Então a gente vai trazer um pouco das principais dúvidas de vocês no episódio de hoje. Isso, e ainda mais, né, Brenda, que esse ano, agora em agosto, no início do mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 20 anos da sua existência. Então, é a terceira melhor lei do mundo quando a gente está falando aí em luta pela igualdade de gênero, né, e contra a violência de gênero. Então, é uma lei muito importante que vai completar 20 anos agora no início de agosto. E a gente queria trazer para vocês uma dúvida muito comum é a respeito da questão da aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casais homoafetivos de duas mulheres. E a Lei Maria da Penha se aplicava desde o início, desde o seu advento, mas muitas vezes alguns juízes e tribunais tinham uma certa resistência na aplicação, muito por conta do não conhecimento sobre a temática de gênero, sobre as questões envolvendo casais homoafetivos, as relações diversas da relação padrão imposta, né? Que é a relação heteroafetiva. Então, o ponto importante de a gente trazer é que entre duas mulheres, se existe uma mulher agressora, essa mulher agressora vai responder pela violência doméstica contra essa mulher vítima da violência. Então, a mulher vítima pode fazer os requerimentos da Lei Maria da Penha, todos ali previstos, pedir medida protetiva, questão de divórcio também, diretamente no juizado de violência doméstica. O que não pode, até para os outros casais também, mesma aplicabilidade, é discutir a questão da partilha de bens na esfera do juizado de violência doméstica. Essa questão vai ter que ser discutida na esfera de família. Mas tem essa aplicabilidade nos casais de duas mulheres. Até recentemente, a gente teve uma decisão do STJ firmando esse entendimento, e aí muita gente pensa que é novidade, que, nossa, agora começou a aplicar, então, a Lei Maria da Penha para casais de duas mulheres. Só que não, sempre foi aplicável, mas existia muita ignorância sobre esse tema, até por parte dos juízes também. Por parte dos próprios operadores do direito. Porque a lei, de fato, ela nunca excluiu essas relações, né? Sempre foi aplicável, só que as pessoas, por desconhecimento, né, ignorância, tinham um pouco de receio de aplicar, e aí acabava sendo aquela coisa que a gente vê muito ainda em situações assim, que é cada juiz aplicar o que entende. Isso. E agora a gente vê que não, já tem tido um padrão, né, já há alguns anos dela sendo aplicada. E aí, Isa, eu acho legal a gente falar um pouco, né, de uma dúvida muito comum, que é se a Lei Maria da Penha, né, ela vai proteger os casais homoafetivos somente em caso de agressão, por exemplo. Tem que ter agressão para ter a medida protetiva, né? E a gente lida com isso, sabe que não, tem outros tipos de violência, eu acho legal a gente trazer, né? As violências ali previstas na Lei Maria da Penha, a gente tem a violência moral, a violência sexual, violência psicológica, violência física. Agora entrou a violência vicária e a violência patrimonial. Isso, a violência patrimonial, que também tem acontecido muito e que é um grande desafio a comprovação da violência patrimonial, né? Quando acontece uma situação ali envolvendo bens, envolvendo dinheiro, a gente sabe que, independente, né, da configuração do casal, sendo heteroafetivo ou homoafetivo, existem relações de dominância, relações ali de poder, em que às vezes um integrante do casal, ele tem a dominância em relação à parte financeira, e aí o outro, então tá bom, tem aquele combinado de depositar o salário na conta, e essa pessoa monopoliza o gerenciamento das finanças do casal, e depois isso pode implicar numa violência patrimonial, a questão também envolvendo imóveis. Então, isso tudo a gente vê, e também essas violências todas estão também protegidas nos casais homoafetivos.
A violência vicária entrou recentemente, né, nesse rol, que é quando o filho, né, é utilizado como ferramenta para fazer uma violência contra aquela outra pessoa. Então, isso é muito grave e entrou também agora no rol de violências previstas na Lei Maria da Penha, recentemente, então, esse ano, 2026. Bem atual, né, para a gente falar, e que acontece muito, infelizmente, em casais com filhos, né, essas questões. E eu achei interessante que esse ano a gente teve o caso da atriz Alanis, né, Gillen, que obteve a medida protetiva porque ela estava sendo stalkeada e ameaçada pela ex-namorada. E foi um desses crimes que, né, não foi uma agressão propriamente dita, mas ela ficava perseguindo, né, e ela conseguiu a medida protetiva. E a gente acha importante quando esses casos, né, têm essa notoriedade, porque mais pessoas conseguem ver que podem denunciar, né, também. E muitas vezes as pessoas, quando a gente fala, né, é a mulher agressora, já pensam logo na agressão física, mas é importante a gente falar que não, gente. Se a pessoa, ela tá, né, stalkeando, né, perseguindo, ferindo ali a integridade psicológica, também a mulher que está sofrendo isso, né, faz jus à medida protetiva, né, para que aquela outra mulher seja afastada. Sim, com certeza. E essas decisões recentes dos tribunais superiores têm sedimentado esse entendimento, como a gente comentou agora anteriormente. Não é novidade, não é porque está chegando esse tema nos tribunais superiores que somente agora a Lei Maria da Penha é válida para casais homoafetivos de duas mulheres. Sempre foi, mas é que agora o tema está ganhando uma dimensão maior, chegando aos tribunais superiores, chegando ao conhecimento mais da massa da população. Então é importante a gente deixar colocado isso. A questão também, Brenda, já puxando um gancho, sobre a proteção das mulheres trans. Também sempre foi possível. Mas também, mais uma vez, teve que chegar o assunto no STJ para que o STJ batesse o martelo e pacificasse esse entendimento pela jurisprudência, porque também ocorria a mesma questão envolvendo duas mulheres. Às vezes, as mulheres trans não estavam recebendo a devida proteção pela ignorância, pela resistência, pela LGBTfobia estrutural que a gente encontra nos tribunais. Então, sempre foi possível, desde o advento da Lei Maria da Penha, a proteção às mulheres trans. Mas é que agora que isso está mais pacificado, a aplicabilidade dentro dos tribunais. Depois, recentemente, aí, se eu não me engano, acho que alguns anos atrás, 2, 3 anos, é que foi uma decisão da STJ que pacificou isso e trouxe isso de uma forma mais explícita, de uma forma mais clara. Mas não que não era possível antes. Mas a gente tinha resistência, como aconteceu nesse caso. Esse caso específico que a gente está comentando foi uma mulher trans que ela não tinha conseguido uma medida protetiva contra o pai dela que estava agredindo. Aí o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha negado e aí o Ministério Público fez um recurso para o STJ e conseguiu a decisão favorável no STJ em que ela tinha direito à medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Então essa questão das mulheres trans e travestis também é muito importante a gente colocar que é uma proteção, sim, que está contemplada pela Lei Maria da Penha. Sim, é verdade. E a questão dos homens trans é que ainda fica, né, uma certa polêmica ainda. Isso, dúvida, mas que também tem muita dúvida sobre isso, né? Tem muita gente que fica na dúvida se aplica ou não. E a gente teve uns casos, né, nos últimos anos em que foi aplicado. E acho legal a gente comentar também. É ótimo ter trazido, porque aí é caso a caso, não é algo que está pacificado. E aí, recentemente, puxando o gancho para uma decisão do STF, essas decisões a gente vai colocar na descrição do episódio para vocês terem tudo anotadinho e saberem depois quem é da área do direito, poder utilizar na sua argumentação jurídica. Mas foi uma decisão do STF que, salvo o melhor juízo, foi em 2025 que saiu, autorizando a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos masculinos. Então, para casais de 2 homens. Foi prevista para abarcar, para ampliar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nesse contexto. Mas não foi ali previsto a questão dos homens trans. Mas a gente sabe que podemos pedir
dividir caso a caso para ser aplicado por analogia, com base nesse precedente do STF, do Supremo, assim como situações que, por exemplo, de homens gays que estão sofrendo violência doméstica, que não parte do companheiro ou do marido, mas que parte ali de um pai, de um avô, de um tio, porque essas relações também elas não ficaram definidas nessa decisão. Sim. Foi realmente ali abarcando questão de casal mesmo, relação romântica, de afeto, essa proteção que o STF deu a previsão nesta decisão. Mas outras configurações não impede que seja pedido, né, diretamente, caso a caso, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, assim como para os homens trans. E aí vai ser analisado caso a caso, né? Teve uma decisão há um tempo atrás, não me lembro qual ano, que concedeu, né, as medidas protetivas, foi aplicada a Lei Maria da Penha para um homem trans que estava sofrendo violência dentro de casa, né, da sua família. E acho que era do seu pai, se não me engano. E era justamente porque aquelas pessoas não liam ele como um homem trans, né? Liam ele como uma mulher e tinha toda uma situação de não aceitação dentro de casa, né, de violência psicológica, física, e a Lei Maria da Penha foi aplicada. Nesse caso, a gente achou que a decisão foi acertada, sim, né, porque ela, né, embora tenha todo o conceito da criação da lei e o objetivo dela, ela, ali naquele momento, era uma medida que poderia ajudar, né? E a gente tem outras no direito penal que poderiam ser usadas, mas não é tão rápido, né, quanto a Lei Maria da Penha, né? Então é importante ressaltar que realmente é uma medida que às vezes ela é a única solução ali, né? Com certeza, porque a previsão é que a concessão das medidas protetivas de urgências previstas na Lei Maria da Penha devem ser analisadas em até 48 horas. Então, são muito mais céleres do que as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Então, é uma questão importante da gente trazer. E, nesse caso, especialmente que você citou agora, tinha uma questão de gênero envolvida, né? Porque essa pessoa não estava tendo ali o seu direito humano, né? Como um homem trans assegurado dentro de casa. Não estava sendo respeitada a sua identidade de gênero. Então, foi a aplicação completamente correta nesse caso em específico. Aí um outro ponto, né, Brenda, que eu queria trazer, que muitas pessoas têm dúvida, falando, mas aí os homens cis hétero não têm proteção da lei, se eles estiverem sofrendo uma violência, não tem como pedir também uma medida para que uma pessoa agressora não se aproxime e também tenha uma questão ali mais garantir uma questão de garantia do seu direito à sua integridade física, psicológica. E aí a gente gostaria de pontuar que sim, tem essa previsão. Os homens héteros, cis, não ficam sem proteção, gente. Isso é muito importante da gente pontuar. Até porque tem aí muitas questões falaciosas que saem, né? Que as pessoas falam que as pessoas LGBTs ou que as mulheres têm muito mais direitos, que não é verdade. Porque o Código de Processo Penal também tem a previsão ali no artigo 319 das medidas cautelares. Então, se um homem está sofrendo perseguição, se ele está sofrendo alguma violência, ele pode solicitar uma medida cautelar em sua proteção contra a pessoa agressora que está o perseguindo ou que está causando alguma agressão. Não fica sem proteção. Porém, né, a gente sabe que as mulheres e os grupos minorizados, eles são muito mais alvo de violência, né? Historicamente, né? Então, não dá para deixar de ignorar isso. Mas é importante falar isso mesmo, que tem medida para ser usada, né? Então, não tem ninguém desamparado. Ninguém né? fica desamparado. Com mais direitos do que outros. Não, com certeza. Como muitas pessoas falam. Então, não é bem assim. Sim. E a gente falou desses casos, e aí eu lembrei também que essa é uma dúvida muito recorrente, né? Da Lei Maria da Penha se aplicar não só em relacionamentos afetivos, né? Porque as pessoas ficam muito com isso em mente, mas ela se aplica nas relações domésticas. Então, e para a comunidade LGBT isso é muito importante, porque muitas pessoas passam por situações de violência dentro de casa, com a sua família. E a Lei Maria da Penha é aplicável nesse caso, né? Com certeza, isso é essencial, que é onde é o foco maior de violência, que as pessoas LGBT são expulsas de casa, são agredidas,
Enfim, né, gente? Aí uma questão realmente que ainda acontece, infelizmente. Então, a pessoa às vezes vai para casa, mas em casa ela não está protegida, ela não está num ambiente seguro. Então, isso é bem importante da gente colocar. A gente quis trazer esse tema, não só pelo aniversário da Lei Maria da Penha, mas porque é um tema recorrente de dúvidas no nosso Instagram. E também nas nossas redes sociais no geral, nos nossos atendimentos, né? Sim. Então, a gente gostaria muito de trazer isso para que vocês possam entender. Hoje, a Lei Maria da Penha já no seu conteúdo total, ela protege mulheres, independente da orientação sexual e independente da identidade de gênero. Questão dos homens gays, protege no âmbito de casal, relações homoafetivas entre dois homens e caso a caso, pode ser feito o pedido, o requerimento, com base nesse precedente do STF, quando a gente está numa outra configuração de relação. Para pai contra filho, tio contra sobrinho, né? Mas a questão já bem esclarecida da lei é mulheres, independente de orientação sexual, identidade de gênero, homens gays no âmbito da relação de casal, e essa é a proteção já bem definida. No que se refere ali à questão dos homens trans e homens gays em outras relações fora de casal, nada impede que esse pedido seja direcionado para o juízo competente com essa argumentação jurídica dessa decisão do STF e de todo o contexto envolvendo aquele caso, né? As provas, como que foi que ocorreu aquela violência para conseguir aí uma medida protetiva, para conseguir a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Exato. E eu acho que uma última pergunta também que a gente recebe muito é a questão da idade, né? Essa Lei Maria da Penha, ela se aplica a mulheres de qualquer idade, crianças, adolescentes. Aí acho legal trazer essa resposta para o pessoal. Essa também foi uma decisão recente que foi trazido, né, pelos tribunais superiores, pacificando essa dúvida, porque ficava uma questão de conflito, né, entre as leis. Qual lei prevalece quando a gente está falando de meninas, né, adolescentes e crianças? Qual lei prevalece? O Estatuto da Criança e do Adolescente ou a Lei Maria da Penha? E ficou definido que, nesse tipo de situação, envolvendo meninas até 12 anos, que são consideradas crianças, depois de 12 aos 17 anos, que já são adolescentes, se aplica a Lei Maria da Penha, em preferência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso é muito importante. Isso é um também. ponto importantíssimo, né, para quem atua na área. É muito importante. E quando a gente está falando, né, de diversidade, é extremamente importante, porque é uma fase, né, que a gente estava falando que muitas pessoas LGBT sofrem dentro de casa, e nessa fase é uma fase muito, às vezes, muito complicada para pessoas que estão, né, se assumindo, estão saindo do armário, conversando com a família. A gente já atendeu, né, casos de adolescentes que estavam trancadas dentro de casa, que os pais não estavam dando alimentação, né? Então, assim, e aí a Lei Maria da Penha, ela vem com essa proteção mais célere, né? Então, é algo que é importante de trazer, sim. Sim, porque também é um ponto que gera dúvida. Então, no geral, a gente quis esclarecer alguns pontos, né, sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha no que se refere à comunidade LGBT, para que vocês tenham isso de forma mais compreensível, até porque, né, o tema jurídico, a gente tenta ao máximo aqui tirar o juridiquês para simplificar, para que todas as pessoas entendam que o direito precisa ser acessível a todas as pessoas. Claro. Então, foi esse, né, o nosso episódio sobre a Lei Maria da Penha e a comunidade LGBT, né, nas relações homoafetivas. E quem tiver alguma dúvida, algum questionamento ou até sugestões de temas, pode enviar pra gente no Instagram, @harmonia jurídica, ou até aqui no YouTube. E aproveitando, a gente convida vocês a se inscreverem no nosso canal. Se inscrevam para não perder nenhum episódio. Então, até o próximo, gente. Até. Obrigada. Obrigada.